Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Agora eu vou começar a questão 5, tá? A questão 5 está disponível nesse link que está aqui, né? Vocês podem clicar no link e abrir. E no meu computador, só para minha organização pessoal, é o arquivo 312. Então, a partir da questão 5, a gente muda um pouquinho o foco, né? As questões de 1 a 4 foram sobre planejamento fatorial completo, fracionário e o Platt-Burman, onde a intenção era fazer uma triagem, ou seja, descobrir qual variável era mais importante ou quais variáveis eram mais importantes. Então, a partir de agora, na questão 5, o nosso foco é a gente encontrar uma região de máxima resposta. E para ilustrar isso, eu separei esse exemplo aqui, tá? Esse exemplo trata da extração do abacavir, o, com o singelo acrônimo ABA, né? Em amostras ambientais e biológicas. O abacavir é um composto químico que comumente encontrado em amostras ambientais. E ele traz algum malefício, né? É um fármaco que está sendo excretado por seres humanos e está sendo, então, encontrado em amostras ambientais. E o intuito desse trabalho aqui foi usar a microextração em fase sólida para extrair o abacavir e fazer a sua determinação. Para isso, os autores do trabalho usaram a Molecular Imprinted, microextração em fase sólida, né? Que eu vou explicar daqui a pouquinho como é que eles fizeram. E as variáveis estudadas foram tempo de extração, de 5 a 55 minutos, a velocidade de extração, de 264 a 936 RPM, e a concentração de cloreto de sódio, de zero, né? Desde 100 cloreto de sódio até 15% massa-volume. E a resposta avaliada foi só uma, que foi aqui a recuperação do abacavir, em porcentagem. E, obviamente, eles querem uma maior porcentagem de extração. Bem, então vamos seguindo. Aqui está a fórmula, né, estrutural do abacavir, né, esse composto aqui, com vários nitrogênios, né? Então, é um composto que oferece algum tipo de perigo, né, em amostras ambientais. E olha só como que foi o processo aqui de extração. O que que é esse Molecular Imprinted Microextraction? Então, os autores usaram esse procedimento aqui para preparar o material. Então, um becker, eles adicionaram aqui, olha só, gente, uma coisa curiosa que se alguém souber, pode escrever aqui no, no- na, na descrição do vídeo, né, ou melhor, nos comentários do vídeo, esse AS, os autores não falam o que que é. Eu fucei o artigo e não consegui identificar o que que é. O AA é o ácido acrílico, o DMF é dimetilformamida. Então faz uma mistura disso aqui, deixa agitando por 1 hora, depois adiciona esse EGDMA e o AIBN. O EDG, o EGDMA é o etileno glicol dimetacrilato e o AIBN é o azobirizobutyronitrilo, né? Mistura tudo isso aqui. Depois, inserem os tubinhos ocos de vidro, numa atmosfera de nitrogênio, deixa isso polimerizando por 6 horas, 80 graus, e obtém essas fibras, né, de vidro. E a ideia é que essas fibras de vidro possuam binding sites, né? Binding sites, ou seja, sítios para que o abacavir possa se ligar, né? Possa se ligar. Então, a ideia é que o abacavir se conecte nesses binding sites, nesses sítios de ligação. Aqui os autores deram um zoom, está lá o abacavir, e tem aqui os sítios de ligação que são principalmente compostos pelo grupos carboxílicos do ácido acrílico. E o abacavir bonitinho aqui
grudado nesses sítios. Então, aí eles colocam a amostra, o abacaxi se conecta, eles extraem os tubinhos de vidro, fazem a dessoção e depois a determinação do abacaxi. Então, é um processo aí de microextração, né? Uma microextração no sentido de eliminar a matriz da amostra, né? Tudo que é a amostra menos o analito, né? Isso que eu chamo de matriz da amostra, forma de dar uma, entre aspas, limpada na amostra. Bem, então esse é o contexto geral dessa questão 5. Agora eu vou sair aqui do PowerPoint. Vamos abrir o Excel da questão 5, tá aqui. Questão 5, caderno 4, playlist 33. Então, aqui estão os experimentos. Olha só os experimentos que foram feitos. Os autores do trabalho fizeram 17 experimentos, né? 17 experimentos, três variáveis. Aqui está a resposta, que é a porcentagem de extração da abacaxi. E os autores fizeram três réplicas nesse experimento aqui, tá? Nessas condições aqui, né? Variável um é o tempo, variável 2 rotação, né? RPM. E a variável 3 é a concentração de cloreto de sódio. Bem, esse planejamento fatorial aqui é um CCD, Central Composite Design, né? Então, olha só, nós temos aqui um CCD. Deixa eu escrever aqui, ó, CCD, que é um Central Composite Design, né? Ou planejamento composto central. Bem, então vocês devem ter percebido que cada variável tem 5 níveis, né? E esses níveis, eles têm um arranjo especial. Olha, vamos plotar aqui variável um contra 2, ó. Inserir variável um contra 2. Então vejam que a variável um tem 5 níveis, tem esse nível aqui extremo, tem esse aqui, tem o ponto central, esse outro e esse outro aqui. E veja que o ponto central está no centro, né? Se eu pegar esse mais esse e tirar a média, eu chego aqui por volta de 30, né? Então, aqui eu tenho variável um contra a 2, V1 versus V2, né? Eu vou pegar esse gráfico e vou colocar aqui embaixo, para ele ficar bonitinho aqui. Depois, eu vou colocar aqui a V1 contra a V3. Então, vamos lá. A V1 contra a V3, vocês vão ver que todos os... Ó, tem a mesma configuração, né? A V3, que é a concentração de cloreto de sódio, vai de 0 até 15. E depois eu tenho a V2 contra a V3. V2 contra a V3. Deixa eu mudar aqui, né? Só para poder V2 contra V3. Então, veja que em qualquer visão que eu tiver, eu tenho sempre 5 níveis para as três variáveis, tá? Bem, eu vou tentar fazer aqui uma coisa, deixa eu ver se vai dar certo. Bom, vou alinhar no meio e vou distribuir só para ficar bonitinho aqui os três gráficos. Pronto. Aí agora a gente precisa decifrar, né? A gente não pode trabalhar com as variáveis na escala real, porque se a gente trabalhar com as variáveis na escala real, vai parecer que a rotação aqui, né, a velocidade de rotação é mais importante do que as demais variáveis. E a variável 3 vai parecer que ela é menos importante porque tem a faixa mais reduzida frente às demais, né? Então, não é uma coisa muito justa, né? Um procedimento muito justo trabalhar com as variáveis em escala real. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com as variáveis em escala codificada. Eu só quero saber aqui o seguinte, ó. Vejam que nós temos o 30 aqui, ó, é o ponto central, né? O 15 é o -1, olha só, e o 45 é o +1. E nós temos dois pontos axiais, né? Essa é uma configuração típica do CCD, né? Nós temos o ponto central, o -1, +1, e os pontos axiais, ou pontos estrela, né? Bem, então, olha só, vamos colocar aqui, ó.
menos um, o ponto central e o mais um. O menos um, no caso da variável um, é 15. O ponto central é 30 e o mais um é 45, né? Aí eu vou calcular um parâmetro aqui, olha, que se chama delta sobre 2, ó. Delta dividido por 2. Tudo isso está lá na playlist 32, tá? O delta sobre 2 vai ser, ó, o maior nível menos o menor nível dividido por 2. Pronto, olha só que complicação, tá? Bem, e com isso agora, então, o que que eu posso fazer? Eu posso calcular qual que é o nível codificado da variável um, né? O nível codificado da variável um vai ser igual a variável um na escala real vezes, desculpa, menos o ponto central. Eu vou colocar aqui, vou fixar essa linha, dividido pelo delta sobre 2. Vou fixar essa linha. Para fixar a linha, ou coluna, ou uma célula, eu estou clicando aqui no F4 do meu teclado, tá? Se eu clico uma vez, se eu clico, olha, eu vou tirar aqui, ó. Cliquei uma vez. Ele colocou um cifrão na frente do B e um cifrão na frente do 26, ou seja, estou fixando a célula B26. Se eu clico mais uma vez, ele libera a coluna e fixa a linha. É o que eu quero. Se eu clico mais uma vez, ele fixa a coluna e libera a linha. Mais uma vez, libera todo mundo, prende todo mundo. Eu quero 26 presos. Então tá aí, ó. Então, vejam o seguinte, ó. O ponto axial na escala codificada é menos 1,67 e o outro ponto axial, 55, é o mais um. E o 30 aqui é o ponto central e o 15 é o menos um, tá? Eu vou estender aqui esse filtro para as outras colunas. Pronto. E vou fazer a mesma coisa para a variável 2. Olha só, a variável 2, ela vai de... O ponto central é 600, ó. Tá vendo aqui, ó? 600. Se você não conseguir identificar por aqui, só você olhar o gráfico, olha. O ponto central é 600. Eu estou olhando agora no Y. É 600. O menos um é 400. O mais um é 800, ó. O menos um é 400. O mais um é 800. E é claro que só eu clicar aqui e arrastar. Fazer a mesma coisa para a variável 3. Ó. Já vou fazer de uma vez aqui. O menos um é 3. O mais um é 12. E o ponto central é 7,5. E o delta, eu vou clicar e arrastar. 4,5. Aí eu vou clicar isso aqui, ó, e vou arrastar. E agora eu posso vir aqui no cantinho e autocompletar tudo. Vou voltar aqui para a ordem original e tem aí, ó. Então, no planejamento fatorial composto central, eu tenho aqui, ó, a priori, como eu tenho três variáveis, eu tenho 2 a terceira, eu tenho, deixa eu ser, você consequente aqui, ó, vou pintar de verde aqui, o ponto central, vou pintar de amarelo, e esses 6 experimentos aqui é o que eu chamo de região axial, tá? Vou pintar com essa cor aqui. Bom, axial, tá? Então, agora, todos os experimentos, melhor, todas as variáveis estão na mesma escala. Se eu pegar esses gráficos e colocar aqui para baixo, ó, então, agora, o que eu vou fazer? O primeiro conjunto de gráficos estão as variáveis na escala real. O outro conjunto de dados de gráficos estão com as variáveis na escala codificada. Ó, só vou mudar para cá. Ele não vai deixar mudar, mas vai deixar sim. Vai ter que deixar, vai. Não deixa. Então, o que eu vou fazer? Botão direito, selecionar dados, editar. O x é a variável codificada. Pronto. E o y é a variável 2 codificada. Veja que agora todo mundo aqui está centrado no zero. Ó.
ponto central está no 0, 0, né? No eixo 0, 0, no ponto 0, 0, vamos dizer assim. E tanto o eixo x quanto o y têm o mesmo tamanho. Fazer a mesma coisa aqui para a variável 1 e a 3. Opa, agora ele deixou, né? Pronto. E a 2 e a 3. 2 por 3. Ele não vai deixar. Eu vou fazer. O Excel, ele às vezes dá umas maluquices, né? Não sei por quê, mas enfim. 2. Prontinho. Então, já montei aqui, ó. Veja que todo mundo agora está com o mesmo tamanho, né? Olha, mesmíssimo tamanho. Bem, agora o que eu vou fazer? Eu vou montar a matriz X, tá? Eu vou montar a matriz X. Então, eu vou. Ah, antes de montar a matriz X, eu preciso fazer uma coisa muito importante. Eu vou pegar aqui, ó. Eu vou calcular soma quadrática do erro puro. Soma quadrática do erro puro. Eu tenho esses três experimentos aqui no ponto central. Eu vou copiar eles aqui. E eu vou calcular um parâmetro que se chama soma quadrática do erro puro. A soma quadrada do erro puro nos dá uma ideia de como que foram, como foi o erro lá no laboratório. Então, esses três experimentos aqui não é o mesmo experimento lido três vezes, né? É para ser três experimentos em paralelo, iguaizinhos. E a finalidade dele é eu medir o erro do laboratório, né? O erro aleatório cometido durante a execução dos experimentos. Então, a ideia é essa. Então, para isso, o que eu vou fazer? Vou calcular aqui a média, ó. A média das três réplicas. E aqui eu vou calcular a diferença ao quadrado. Olha, que diferença é essa? A diferença entre cada valor menos a média. Vou fixar essa média, ó, de 4. E vou levar tudo isso ao quadrado. Então, aqui, ó. Então, a soma desses parâmetros me dá a soma quadrática do erro puro. Ou, em inglês, pure error, né? Pure, opa, erro, tá? Então, vou somar tudo isso aqui, ó. Somei. Pronto. Essa soma quadrada do erro puro tem um n igual a 3 e um grau de verdade, ó, igual a 2, né? Nem precisa fazer cálculo nenhum, né? 3 menos 1, 2. 2 graus de verdade. Salvar. Agora sim, eu vou montar a matriz X. Então, na matriz X, eu vou calcular aqui, nesse caso, 10 coeficientes. Que coeficientes são esses? É o B0, o B1, o B2, o B3. O B0 é o intercepto do modelo, o B1, B2 e B3 são os coeficientes lineares do modelo. Aí eu vou calcular os coeficientes quadráticos, o B1 ao quadrado, o B2 ao quadrado, o B3 ao quadrado. Depois eu vou calcular os coeficientes de interação de segunda ordem, o B12, o B13, o B23, tá? Eu vou parar por aqui. Olha, são 10 coeficientes. Vejam que eu não vou calcular, a priori, o B123, porque provavelmente o B123 ele é muito pequeno. E se eu acrescentar mais coeficientes aqui nessa historinha, eu posso ter um modelo com falta de ajuste lá no final das contas. Então, eu preenchi isso aqui com números uns, coloquei aqui as três variáveis na escala codificada e agora eu vou fazer a brincadeirinha aqui, ó. Variável 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado. Aí, depois eu vou fazer o um vezes o 2, o um vezes o 3, o 2 vezes o 3. Pronto. E eu vou pegar aqui a resposta.
E, obviamente, eu vou levar tudo isso lá no nosso grande Octave, né? Então, isso aqui que eu vou pintar de cinza é a matriz X. Essa matriz X, ela possui 17 linhas, né, que são 17 experimentos, e 10 colunas. E aqui está o vetor Y, que eu vou pintar de amarelo. Melhor, amarelo não. Eu vou pintar de azul. O vetor Y, que nos dá a resposta. Tá? Então, eu vou modelar esses 10 coeficientes em função dessa resposta aqui e ver se eu encontro uma curvatura com a probabilidade voltada para baixo, onde eu posso calcular o máximo. Então, vamos lá, vou copiar tudo isso aqui. Bem, pessoal, o vídeo não ficar muito longo, talvez eu faça mais de um vídeo, tá? Mas vamos tentar pelo menos chegar até o modelo. Eu vou agora substituir vírgula por ponto, tá? E vou salvar. Aqui, salvar como teste. Salvei, fechei, salvei o Excel, minimizei, minimizei, minimizei e vamos abrir o nosso querido Octave. Estou abrindo aqui o Octave. Pronto, Octave 9.2.0. Vou dar um CLC, já vou dar um PKG, ó, PKG Load Statistics. Já carreguei PKG. Vou agora lá no caderno 4. Vou carregar aqui, ó, load, o teste. Vou obter o X. X são todas as linhas, colunas de 1 até a 10, né? São os 10 coeficientes, tá aí. E o Y são todas as linhas, coluna 11. Aí, vou dar um clear no teste e vou dar um save. Aqui, então, é a questão 5. Pronto, né? Cuidado para não dar o mesmo nome. Se você dar o mesmo nome, o Octave vai salvar por cima. Ele não é bonzinho, né? O Octave eu costumo brincar que é um programa pasta de dente. Você apertou a pasta de dente, a pasta saiu, não tem como você voltar para dentro, né? Então ele só vai para frente. Se você errou, você tem que fazer de novo, tá bom? Vou dar um CLC. Ah, eu fiz uma coisa um pouquinho errada aqui, né? Eu salvei como Y2, eu quero salvar como Y. Então, vou chamar o seguinte, ó, Y é igual a Y2. Pronto. Vou dar um clear no Y2. Sumiu o Y2. Ó, tava aqui o Y2, ó. Se você não viu, volta o vídeo um pouquinho que estava aqui. Vou salvar de novo. Pronto. CLC. Agora, nós vamos usar uma função que chama regression to. Help regression to. Então, a função regression to, ó, não encontrou. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, setPass. O regression to é uma função bem interessante porque ela, ó, add directory, single folder, eu vou lá onde eu salvei. Você vai ter que fazer a mesma coisa, né? Eu espero que você tenha salvado já as rotinas e você tenha colocado elas num diretório e você vai lá e pronto. Essa aqui, selecionar, salvar, fechar. Agora é para aparecer. Ele está avisando, né, que ele mudou o setPass e o regression to. Sabe que eu escrevi alguma coisa errada? Peraí. Help regression to. Não, ele não está achando. Talvez eu tenha confundido aqui o nome do regression to, né? Mas ó, vamos aproveitar esse impasse aqui e eu vou aqui no editor de variáveis. Eu vou abrir aqui, ó. Eu acho que estou confundindo o nome, mas enfim. Vamos lá no onde eu salvei as rotinas, está aqui. Ah, é o R minúsculo. Ai, que bobo.
Mas, enfim, help. Foi bom ter acontecido isso, porque o Tave, ele é, R minúsculo, ciência aqui, ele é case sensitive, né? Então, ele presta atenção se é maiúsculo, se é minúsculo, né? Toda essa história. E tá bom ter acontecido isso, tá bom? Então, vocês devem ter visto aqui, ó, help, regression to, apareceu. Eu vou copiar a linha de comando, então, regression to, ele serve para calcular justamente o tabela nova, os coeficientes e avaliar se os coeficientes são ou não significativos, tá? Bem, eu explico tudo isso muito bem lá na playlist 32. Então, o caderno de questões é só para a gente fazer as questões, tá? Então, eu vou, obviamente, explicar uma série de coisas, mas detalhes pormenores estão lá na playlist 32. A playlist 32 tem 21 horas, né? Ela é bem longa. Então, eu preciso dos inputs do x e do y, já tenho aqui o x, já tenho o y, e eu preciso da soma quadrática do erro puro, ó, que é esse termo aqui. A soma quadrática do erro puro deu 5,58. Então, eu vou agora 5,58 e 2 graus de liberdade. Cuidado para escrever vírgula, hein? 5,58. Vou dar um enter. Ele está mostrando para mim aqui vários gráficos. Vamos começar com esse gráfico 4 aqui, ó, figura 4. Que são os R's quadrados, né? Que é o coeficiente de determinação. Esse aqui é o R quadrado, esse aqui é o R quadrado máximo, né? É a máxima variância explicável. O R quadrado é a soma quadrática da regressão dividido pela soma quadrada total. É uma porcentagem. E veja que a regressão está explicando muita informação. E aqui tem o R quadrado ajustado. O R quadrado ajustado tem a formulazinha lá na vez 32. No denominador, eu levo em consideração a quantidade de coeficientes. Então, quanto mais coeficientes eu coloco, menor é o R quadrado ajustado. Por isso que eu não estou usando lá o B123, tá? Bem, não tem falta de ajuste, né? O modelo está muito bem ajustado. Eu vejo aqui por esses gráficos. Essa primeira coluna aqui é a média quadrada da falta de ajuste, ó, LOF, lack of fit, dividido por erro puro, pelo pure erro. Então, o F calculado é por volta de 2,5. O tabelado é por volta de 20. Ou seja, o calculado é menor do que o tabelado. Isso implica que o p-valor é maior do que 0,05. Isso implica que as duas médias quadráticas são estatisticamente iguais. A falta de ajuste é uma média quadrática ruim, né? É a incapacidade do modelo de se ajustar aos pontos experimentais. E o erro puro é o erro do laboratório. Então, estou dizendo que o erro do laboratório é estatisticamente igual ao falta de ajuste. Isso é excelente para o modelo. Vou fechar. Aqui, média quadrática da regressão sobre resíduo. Deu por volta aqui de 90. E o F calculado por volta de 3,8, mais ou menos. Isso implica que a regressão e o resíduo são muito diferentes estatisticamente. E o p-valor é menor do que 0,05, ou seja, eles são estatisticamente diferentes. A regressão é maior do que o resíduo. O F calculado é cerca de 25 vezes maior do que o F tabelado. E isso é um modelo, implica que isso é um modelo fantástico. Eu vou fechar. Diante desse cenário, eu vou escolher a média quadrática do resíduo, que é esse termo aqui, ó, 5,94, ó, 5,94. E o seu respectivo valor de T, ó, que é esse aqui, ó, 2,4469, 2,45, para eu calcular o intervalo de confiança dos coeficientes, que é esse gráfico aqui, ó. Então, veja que aqui eu tenho B0, B1, B2, B3, o B1 ao quadrado, B2 ao quadrado, B3 ao quadrado e as interações.
Então, vejam que o, os coeficientes, eles são, olha, todos significativos, né? São todos significativos. Deixa eu voltar aqui para o... Opa, fiz alguma coisa errada. Eu quero voltar para... Não está deixando eu voltar. Tools, Alt-Scale. Pronto. Deixa eu colocar isso aqui. Isso aqui, pronto. Voltei para o tamanho inicial. Então, veja que todos os coeficientes são significativos. Isso é uma coisa interessante, né? Eu nunca tinha pego um modelo desse jeito. Bem, aqui estão previsto versus resíduos. Aqui tem um zero, olha só. Tem resíduos positivos, resíduos negativos. A maioria dos resíduos estão por volta de zero, né? Isso implica que eu tenho uma distribuição normal e que não há um indício claro aqui de resíduos heterocedásticos, né? Os resíduos devem ser homocedásticos. Tem vários testes, né, que você pode fazer. Na playlist 27 eu mostro o teste de Shapiro-Wilks, que você pode testar, mas aqui visualmente eu vejo que é um modelo muito bom. Experimental versus o previsto, né? Eu quero que todos os pontos experimentais estejam nessa linha vermelha aqui, né? E esse erro aqui é quando eu calculo o valor previsto com o coeficiente no nível mais baixo e o coeficiente no nível mais alto. Bem, eu vou fechar isso aqui, vou salvar, vou dar um clear naquele ANS que está perdido ali, pronto, vou salvar de novo. Agora eu vou analisar esses dados. Vamos começar pelo Modpar, que é a tabela nova, tá? Que é a tabela nova. Vou copiar isso aqui, vou passar para o bloco de notas e vou colar. E vou substituir, fazer o processo contrário, né? Eu vou substituir ponto por vírgula. Substituir. Agora eu vou colar aqui. Pronto, colar aqui. Agora aqui eu vou escrever aqui, ó, discussões, ó. Discussões, tá bom? Então, aqui está a tabela nova, né? Deixa eu até colocar aqui, ó. Tabela nova. A nova é Analysis of Variance, né? O acrônimo para Analysis of Variance. Então, aqui eu tenho a soma quadrática, aqui eu tenho o grau de liberdade, aqui eu tenho a média quadrática, e aqui eu tenho o F calculado. Aqui nessa linha, eu tenho a média quadrática da regressão, do resíduo, o total, o erro puro e a falta de ajuste. Esses zeros aqui eu posso apagar, tá bom? E aqui eu tenho o R quadrado, aqui eu tenho o R quadrado máximo. Esses dois termos aqui é o R e o R máximo. Ele diminuiu aqui, né? Colocou minúsculo, mas enfim. E esse carinha aqui, ó, é o R quadrado ajustado, tá? Então, esses são os parâmetros. Veja que os R são muito bons, né? Todos acima de 0,98, né? Isso implica que o modelo é muito bom. Então, aqui está o F calculado. E eu posso fazer aqui o F tabelado, né? Eu vou usar uma funçãozinha que se chama inv.f. Probabilidade 0,05. Grau de liberdade do numerador é esse carinha aqui. Do denominador é esse carinha aqui. Ponto. Então, esse é o F calculado. E esse tabelado. Eu posso calcular a razão dos dois, né? Então, se eu pegar isso e dividir por isso, olha lá, deu 292, tá? 292. Bem, agora eu vou calcular o outro aqui,
tá? Ó, inv.f005. Grau de liberdade do numerador é o grau de liberdade da falta de ajuste. E aqui do erro puro, 0,17. Então, se eu pegar isso e dividir por isso, eu tenho aqui. Ah, eu acho que eu estou fazendo uma coisa, uma comparação errada. Não, tô não. Não, tô sim. Estou fazendo alguma coisa errada aqui, tá? Aqui, ó, 95. Isso, tem cuidado, pessoal. 95, tá bom? 95. Então, esse é o F. O F tabelado, em qualquer tabela F, o F é sempre maior do que um, né? Maior ou igual a um, tá? Então, eu estava usando o termo errado ali. É 0,95, tá? Desculpa que eu já corrigi aqui o meu erro, tá bom? Bem, então, você pode ir lá na tabela F e conferir esses cálculos aqui. Agora, o p-valor. P-valor. P-valor, eu vou usar uma funçãozinha que chama dist.f. Cauda direita. Aí eu vou pegar o f calculado e o grau de liberdade do numerador, ponto e vírgula, do denominador. Então veja que o p-valor é muito menor do que 0,05, né? Ou seja, essas duas médias quadráticas são estatisticamente diferentes. E esse aqui, eu vou só copiar isso aqui, vou passar para baixo. Eu vou só, preciso prestar atenção aqui, ó, porque aqui eu estou comparando a falta de ajuste e o impuro. O p-valor é maior do que 0,05. Então, aqui, ó, conclusão. Eu aceito, ó, rejeito H0, que é a hipótese nula, e aceito H1, que é a hipótese alternativa, ou seja, eu estou dizendo que os dois são diferentes. A hipótese nula significa que os dois são iguais. Agora, no caso da falta de ajuste erro puro, eu aceito H0, ou seja, os dois são iguais, tá? Aceito H0, os dois são iguais. Eu vou salvar. Bem, então, aqui já está a tabela nova decifrada e ampliada, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os coeficientes. Aqui estão os coeficientes, tá? Eu vou copiar isso aqui, eu vou colar. Aí agora eu vou substituir vírgula por ponto. E aqui estão os 10 coeficientes calculados. Eu acho que eu vou pôr aqui embaixo, tá bom? Os 10 coeficientes calculados nessa ordem aqui que eu estipulei, tá? Aqui está o coeficiente. Esse carinha aqui é o intervalo de confiança, tá? IC, intervalo de confiança. E aqui é o coeficiente menos o intervalo de confiança. E aqui é o coeficiente mais o intervalo de confiança. Então, aquele gráfico que é gerado, ele me diz o seguinte, ó. Se eu plotar isso aqui, ó, aqui estão os coeficientes de regressão, tá? Do modelo. Então, se eu pegar esses coeficientes aqui agora, deixa eu só arrumar aqui um pouquinho, eu preciso ver o intervalo de confiança. Tá aqui. Se eu vier aqui, ó, adicionar elemento gráfico, barra de erros, mais opções. Então, o erro, especificar valor, o erro positivo é o intervalo de confiança. O erro negativo é o intervalo de confiança.
Então veja que agora eu tenho uma barrinha de erro que me dá um intervalo de confiança, né? Deixa eu só pegar isso aqui e deixar ele uma cor diferente. Opa, preciso pegar todo mundo. Calma aí. Minha cabeçona que atrapalhando. Preenchimento. Preenchimento, eu vou colocar aqui, ó, sem preenchimento. Prontinho. Melhor assim. Então veja que Ai, ai. Não é isso que eu quero fazer. Borda. Linha sólida. Sem preenchimento. Ah, danado. Pronto, agora sim. Oh, Jesus. Todos, né, Adeline? Pronto. Então aí, cada barrinha dessa é um coeficiente, né? Então veja que o B0 ele é 50 mais ou menos 3,43, que é essa barra de erro aqui, né? Ou melhor, essa barra do intervalo de confiança. E essa barra, ela vai de 46 a 53, ou seja, não tem o zero nesse intervalo. Se não tem o zero nesse intervalo, o coeficiente ele é significativo. O B3 aqui é um coeficiente negativo, né? Ou seja, olha só, se é o coeficiente negativo, significa que a variável 3, que é o sal, tem um efeito negativo, né? Então, aqui o B3 é menos 13 e vai de menos 15 a menos 12, ou seja, não tem o zero também, ele é significativo, tá? Ó, então, aqui eu posso calcular também o efeito, ó. Eu vou calcular o efeito é duas vezes, ó, o coeficiente, né? Vou calcular isso só para os termos lineares e os termos quadráticos, né? Desculpa, os termos de interação. Então, o efeito da variável um, que é a tempo, que é o tempo, né? Se não estou enganado, deixa eu ver. É o tempo, é um efeito positivo. Quanto mais tempo você deixa em contato, mais chances de interagir com os sítios do ácido acrílico, né? Se você agita, melhor também. Agora, se você coloca mais sal, não é tão bom assim, tá? Então, é isso que está mostrando aqui esses coeficientes. Mas, enfim, agora a gente precisa descobrir onde está o máximo nessa historinha aqui, tá? Eu acho que vou deixar isso para outro vídeo, tá? Eu vou parar esse vídeo por aqui, que está ficando um pouquinho longo. Então, para não ficar muito maçante, eu vou parar ele, vou salvar. Daqui a pouco eu volto. A gente vai usar o solver para encontrar o máximo e depois a gente vai lá para a superfície de resposta para a gente visualizar essa superfície, tá bom? Vou parar a gravação. Um abraço.